Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes nasceu em Salvador, Bahia, em 1914, em uma família simples e profundamente religiosa, onde o amor ao próximo já pulsava nas raízes da casa. Desde muito cedo, a menina mostrou um coração sensível e uma inclinação natural para a fé, despertando uma conexão especial com as promessas de Deus, mesmo diante das dificuldades da vida. Você já parou para pensar como a infância pode ser o terreno fértil para uma missão que vai além dos anos? Na história de Santa Dulce, a infância não foi um mero começo, mas sim o solo onde a semente da vocação foi plantada, crescendo em meio às dores e alegrias da existência cotidiana. A perda precoce da mãe foi um choque profundo, um divisor de águas que, paradoxalmente, fortaleceu ainda mais sua entrega ao amor de Deus e ao serviço aos pobres. Quantas vezes a fé é nutrida pela dor, transformando a esperança em ação? Essa conexão entre sofrimento e fé é uma das marcas que acompanham a jornada dela, um verdadeiro chamado que ressoava como uma oração silenciosa no seu coração. Acompanhar esse despertar é entender que a vocação é, acima de tudo, um encontro íntimo com o Espírito Santo, uma chama que não se apaga, mesmo nos momentos mais sombrios. Seguindo essa trajetória, é impossível não refletir sobre o que realmente significa servir com o coração aberto, sem medidas, sem receios. Santa Dulce dos Pobres não escolheu uma vida fácil, mas abraçou a missão de ser a mão estendida aos mais necessitados. Seu apelido, Anjo Bom da Bahia, não surgiu por acaso. Foi a resposta do povo que viu nela o reflexo do amor de Deus encarnado em gestos concretos. E aí, você consegue imaginar o peso e a responsabilidade de ser um símbolo tão forte de fé e esperança para tanta gente? Essa conexão humana com o divino, expressa de maneira tão pura, é o que torna a história dela tão inspiradora e necessária nos dias de hoje. Imagine uma jovem cheia de fé e determinação, mas enfrentando portas que se fecham diante dela, não uma, mas várias vezes. Irmã Dulce, com seu coração imenso, sabia que a missão que Deus lhe confiara não seria fácil, mas a coragem de seguir adiante, mesmo diante da indiferença e da falta de recursos, foi o que a manteve firme. Foi exatamente assim que nasceu o primeiro abrigo para os pobres, num lugar tão inesperado quanto humilde, um antigo galinheiro esquecido. Essa transformação não foi apenas física, foi uma metáfora poderosa da fé que renasce das cinzas e do amor que brota onde tudo parecia impossível. O Espírito Santo a guiava para que ela pudesse transformar aquilo que parecia insignificante em um sinal vivo da promessa de Deus para aqueles que mais precisavam. Em meio à escuridão da pobreza e do abandono, Dulce viu uma luz que a maioria não enxergava: a dignidade humana. O que parecia apenas um espaço inadequado para um hospital virou um verdadeiro oásis de esperança, onde a oração e o cuidado se entrelaçavam para curar não só corpos, mas almas. Já pensou como um gesto simples, carregado de fé e determinação, pode mudar completamente o destino de tantas vidas? A história de Santa Dulce nos ensina que, muitas vezes, não são os recursos que nos fazem grandes, mas a coragem de acreditar no amor de Deus. Os obstáculos não pararam por aí. Ela enfrentou resistências até dentro da própria igreja e até de familiares que duvidavam de sua capacidade ou da viabilidade de seus sonhos. Quantas vezes você já sentiu que suas próprias convicções foram testadas? A fé, nesse momento, se torna não só um refúgio, mas uma força para superar qualquer adversidade. Irmã Dulce entregou-se de corpo e alma, confiando nas promessas de Deus e na ação do Espírito Santo que a sustentava. O que chama a atenção é que, apesar das dificuldades, ela nunca perdeu a ternura no olhar ou a delicadeza no gesto. Essa combinação entre força e amor é uma das grandes lições que podemos extrair dessa fase da sua vida.
Você consegue sentir essa dualidade em sua própria caminhada? Que força interior te mantém firme? Que amor te impulsiona a seguir? Pense nisso enquanto acompanha essa trajetória de coragem e fé. É impossível falar desses primeiros passos sem destacar a importância da oração constante que sustentava cada decisão. A espiritualidade profunda de Dulce era o combustível que alimentava a esperança, não só dela, mas de todos que dependiam de seu cuidado. E é aqui que o convite à reflexão se torna inevitável. Você tem um momento reservado para se conectar com o Espírito Santo no seu dia? A oração pode ser a chave para abrir as portas que parecem fechadas para você. Antes de seguir para o próximo tópico, quero te pedir um favor. Deixa nos comentários qual foi a porta mais difícil que você precisou abrir na sua vida e como a fé ou a esperança te ajudaram nisso. Sua história pode inspirar outras pessoas que também enfrentam desafios. Quando pensamos em Santa Dulce dos Pobres, não podemos deixar de refletir sobre como a fé se traduz em ação concreta. A trajetória dela é uma verdadeira aula sobre como o amor de Deus, vivido de forma prática, pode transformar comunidades inteiras. A expansão das obras sociais, que hoje atendem milhares de pessoas, começou ali, naquele pequeno galinheiro convertido em hospital, mas rapidamente cresceu para abraçar muito mais do que simples cuidados médicos. Você já parou para pensar que a verdadeira salvação, como pregava Jesus, vai além do espiritual e alcança o corpo, a dignidade e a esperança? Dulce entendeu essa mensagem profundamente, e seu legado é a prova viva disso. O crescimento das instituições fundadas por ela não foi um caminho sem obstáculos, mas a certeza de que estava cumprindo as promessas de Deus a mantinha firme e incansável. A cada novo abrigo, escola ou hospital inaugurado, crescia também a fé daqueles que ali encontravam conforto e esperança. Imagine o impacto disso para milhares de famílias que, antes esquecidas, passaram a sentir o toque do amor divino. É como se a própria Bíblia estivesse se tornando viva através das mãos e do coração de Irmã Dulce. Nesse processo, a figura de Dulce vai além da religiosa dedicada. Ela se torna um símbolo de esperança para um Brasil marcado por desigualdades sociais profundas. Te convido a refletir. O que você pode aprender com essa entrega total? Quais são as áreas da sua vida onde o amor de Deus ainda não foi colocado em prática? Essas questões são fundamentais para quem busca uma fé verdadeira, que se tem ações que transformam realidades. Além disso, a importância do Espírito Santo é evidente nessa trajetória. Não foi apenas a força humana, mas uma presença divina constante que guiou cada decisão, cada desafio superado. O trabalho que parecia impossível tornou-se possível porque não era só dela, mas de uma missão maior. Você sente que o Espírito Santo está presente em sua caminhada? Como essa presença pode ser fortalecida? Essas perguntas provocam uma reflexão que vai muito além da narrativa, convidando o espectador a uma experiência pessoal com a fé. Quero te lembrar que se essa história já está te tocando, temos outros vídeos sobre santos que também enfrentaram grandes desafios para servir ao próximo. Vale a pena conferir e fortalecer ainda mais sua fé e esperança. Afinal, o amor de Deus é uma corrente que não se quebra, e compartilhar essas histórias é uma forma de manter viva essa chama. Antes de avançar, deixe nos comentários o que você acha mais inspirador nessa parte da vida de Santa Dulce e como isso pode influenciar sua própria jornada de fé. A interação de vocês é essencial para que possamos continuar produzindo conteúdos que realmente impactem vidas. Com o passar dos anos, o corpo de Irmã Dulce começou a mostrar sinais de desgaste. As longas jornadas de trabalho, o contato constante com a pobreza extrema e a própria fragilidade física começaram a cobrar um preço alto. Mas ao invés de recuar,
ela abraçou o sofrimento como parte de sua missão. É aqui que a santidade dela brilha ainda mais. Não foi apenas nas obras grandiosas ou nas conquistas sociais que ela revelou o amor de Deus, mas também na aceitação humilde da dor. Você já imaginou como é servir com intensidade, mesmo quando as forças parecem se esgotar? Essa é a essência do verdadeiro amor cristão, o que não se mede pelo conforto, mas pela entrega. Mesmo debilitada, Irmã Dulce continuava a receber pessoas, ouvir histórias, dar conselhos e oferecer orações. Sua voz já não tinha a mesma força, mas suas palavras carregavam a autoridade de quem viveu o Evangelho na prática. É como se, a cada visita, ela transmitisse não apenas esperança, mas a certeza de que Jesus estava presente em cada gesto. E você, quando pensa na sua própria caminhada de fé, consegue perceber como até mesmo nos momentos de fraqueza podemos ser instrumentos do Espírito Santo? Os médicos recomendavam repouso, mas o coração dela não conhecia descanso. Continuava a visitar alas de hospitais, conversar com funcionários e motivar voluntários. O seu sim ao chamado de Deus não tinha pausas. É curioso pensar que, para ela, o tempo de descanso era estar diante do Santíssimo, em oração silenciosa, entregando cada vida e cada situação nas mãos do Criador. Essa conexão íntima com as promessas de Deus era a fonte de sua força, e é um lembrete para nós. A oração é a ponte que liga o impossível ao milagre. E como se não bastasse a fragilidade física, havia também os desafios administrativos e financeiros de manter vivas as obras sociais. Mesmo nesses momentos, ela não se desesperava. Ao contrário, sua esperança era uma força que contagiava. É como se dissesse, Deus proverá. E de fato, Ele provia, muitas vezes de formas inesperadas. Isso não é apenas fé, é a confiança absoluta no amor de Deus, que nunca abandona. Visualmente, podemos imaginar imagens reais e impactantes. Irmã Dulce sentada, já mais frágil, segurando a mão de um paciente, com um sorriso doce e olhar profundo. Essa cena fala mais do que 1000 palavras, pois resume a essência da sua vida. Amar até o fim, sem reservas. Nos últimos anos, a proximidade da eternidade não a amedrontava. Ao contrário, parecia fortalecê-la. Ela falava do céu como quem fala de um lugar conhecido, um lar para onde ansiava voltar. Você já pensou como seria encarar a morte, não como um fim, mas como um reencontro com aquele que nos amou primeiro? Essa perspectiva muda tudo, e Dulce é a prova viva disso. Ao final de sua vida, seu corpo estava exausto, mas sua alma permanecia jovem e cheia de esperança. A santidade dela estava na simplicidade, no sorriso, no toque, na escuta atenta. Não precisava de discursos longos para transmitir a mensagem, bastava sua presença. É por isso que ela é lembrada não apenas como uma religiosa, mas como um verdadeiro reflexo do amor de Deus no mundo. Deixe nos comentários, para você, qual é a maior prova de santidade que alguém pode dar? Sua opinião vai enriquecer nossa conversa e inspirar outras pessoas a buscar uma vida mais próxima das promessas de Deus. Após a partida de Irmã Dulce em 1992, o Brasil inteiro sentiu o vazio deixado por aquela mulher que havia dedicado cada batida do coração para servir. Mas, como acontece com os santos, sua presença não desapareceu, apenas mudou de forma. Logo, histórias de curas e graças começaram a ser contadas por aqueles que, com fé, recorreram à sua intercessão. Você já reparou que quando o amor de Deus é vivido de maneira tão intensa, ele deixa marcas que atravessam o tempo? Assim foi com Dulce. Seu legado não parou com a morte, mas se espalhou como semente lançada em solo fértil. O processo de beatificação começou com o reconhecimento de um milagre atribuído à sua intercessão. A cura inexplicável de um paciente em estado terminal. A ciência não conseguia explicar, mas a fé sabia que o Espírito Santo havia agido por meio das orações de Irmã Dulce.
E aqui cabe uma reflexão. Quantas vezes nos vemos diante de situações impossíveis e esquecemos que as promessas de Deus ainda são válidas, ainda hoje, para aqueles que creem? Em 2011, a igreja a proclamou Bem-aventurada Dulce dos Pobres, em uma cerimônia que reuniu milhares de fiéis. Foi um momento de emoção profunda para o povo brasileiro, que via a Anjo Bom da Bahia ser reconhecida oficialmente como modelo de fé e caridade. Essa etapa não foi o fim, mas um passo decisivo rumo à canonização. Você já se deu conta de que cada santo canonizado é, na verdade, uma carta viva de Deus para o mundo, nos lembrando que a santidade é possível em tempos difíceis? O segundo milagre reconhecido pela Igreja, necessário para a canonização, envolveu novamente uma cura inexplicável pela medicina. Esses sinais não são apenas manifestações extraordinárias, são respostas concretas que confirmam que o amor de Deus continua operando através daqueles que entregaram a vida por Ele. É como se o céu e a terra se unissem por um instante para nos lembrar que não estamos sozinhos na caminhada. Finalmente, em 13 de outubro de 2019, diante de uma multidão na Praça de São Pedro, no Vaticano, o Papa Francisco a proclamou Santa Dulce dos Pobres. O Brasil ganhou sua primeira santa nascida no país, e o mundo inteiro conheceu de forma oficial essa vida dedicada ao amor, à oração e à esperança. Foi um marco histórico para a Igreja Católica no Brasil, um testemunho vivo de que a fé floresce mesmo nos terrenos mais áridos. Desde então, a devoção a Santa Dulce não para de crescer. Igrejas, capelas e hospitais levam seu nome. Fiéis fazem peregrinações e muitos testemunham graças alcançadas. É a prova de que a santidade não é um título, mas uma missão que continua mesmo depois da morte, inspirando novas gerações a viverem o Evangelho. Agora eu quero saber qual parte da vida e da missão de Santa Dulce mais tocou o seu coração. Deixe nos comentários e assim poderemos continuar essa conversa de fé, amor e esperança. Conclusão impactante: Santa Dulce dos Pobres. Um chamado para viver o amor sem medidas. A história de Santa Dulce dos Pobres é, acima de tudo, um convite para olharmos para a nossa própria vida e perguntarmos: estamos realmente vivendo o Evangelho ou apenas ouvindo sobre ele? Desde a infância simples na Bahia até os últimos dias, quando a saúde já estava fragilizada, ela nos mostrou que o amor de Deus não é algo para ser guardado, mas para ser distribuído, como pão que alimenta corpo e alma. Sua jornada é a prova de que as promessas de Deus se cumprem na vida de quem confia, serve e permanece fiel até o fim. Ao longo deste vídeo, vimos que a fé não é apenas um sentimento, mas uma decisão diária. Dulce construiu hospitais em lugares improváveis, cuidou dos pobres quando todos os ignoravam e continuou servindo mesmo diante da dor. Isso nos leva a refletir. Quantas vezes deixamos de agir por medo, comodismo ou falta de confiança no Espírito Santo? A vida dela é um lembrete de que não precisamos ter todos os recursos para começar. Basta dar o primeiro passo e Deus fará o resto. E talvez seja isso que mais nos impressiona, a simplicidade com que ela viveu e a grandeza do impacto que causou. Não eram palavras rebuscadas, não eram discursos intermináveis. Era a presença, o toque, o olhar, a oração. Era Jesus sendo visto nas pequenas coisas, nos gestos silenciosos. E se nós fizéssemos o mesmo? Imagine quantas vidas seriam transformadas se cada um de nós decidisse viver um pouco mais como Santa Dulce. O legado dela não é apenas uma memória bonita, é um chamado vivo que ecoa no coração de cada pessoa que ouve sua história. Ela nos lembra que todos nós, independente de onde viemos, podemos ser instrumentos de esperança, de salvação e de fé para o mundo.
Mas para isso, é preciso ter coragem de abrir as portas do coração e deixar que o amor de Deus transforme tudo. E aqui fica meu convite. Se essa história tocou seu coração, compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam o exemplo dessa mulher extraordinária. Escreva nos comentários qual parte da vida dela mais te inspirou e, principalmente, sugira um tema para o próximo vídeo. Quem sabe sua sugestão não se transforma na nossa próxima história? Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal agora, ative o sininho para receber notificações e continuar acompanhando histórias que fortalecem a fé, despertam a esperança e nos aproximam do amor de Deus. Temos outros vídeos que vão tocar sua alma. Assista e deixe que o Espírito Santo fale com você através dessas narrativas. E termino com uma palavra da Bíblia que resume bem a vida de Santa Dulce. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia, e dele recebo ajuda. Meu coração exulta, e com o meu cântico lhe darei graças. Salmos 28. Que essa seja também a sua oração hoje. Até o próximo vídeo.